Dando sequência à terceira e provavelmente última parte dessa minissérie sobre as aparições que não são ainda consideradas pela Igreja Católica, na verdade nós vamos ter mais uma parte, a última, na semana que vem, provavelmente, onde nós vamos mostrar o método ou os métodos que a Igreja usa para atestar ou negar essas aparições. Então, hoje a gente vai falar de Medjugorje, novamente, e de Jacareí. Sobre as aparições de Jacareí, elas começaram no dia 7 de fevereiro de 1991, quando, segundo o vidente Marcos Tadeu, Nossa Senhora, Jesus Cristo e muitos santos e anjos apareceram para ele de forma constante na cidade de Jacareí, São Paulo, comunicando muitas mensagens ao mundo, segundo o próprio blog que conta essas aparições. O blog ainda explica que são as mais intensas aparições da história da humanidade, e Nossa Senhora disse que veio chamar o mundo à conversão pela última vez. O que eu encontrei na pesquisa para fazer esse vídeo foi muito deboche e muitos ataques às aparições de Jacareí. O nosso papel aqui não é atacar as aparições, a nossa verdade é a verdade da Igreja Católica. Se a Igreja Católica tomou uma decisão e ela ainda não tomou, nós não tomaremos parte nisso de forma alguma, como nós já dissemos aqui várias vezes. De qualquer forma, o vidente Marcos Tadeu continua postando no seu blog as mensagens vindas das supostas aparições. Videntes que mentem e enriquecem com as peregrinações, um bispo sequestrado, 2 padres fornicadores e uma suposta aparição que parece que nunca vai parar de falar. Rapaz, fazendo a pesquisa para essa última parte da aparição de Medjugorje, eu me deparei com essa história e eu tinha que trazer ela para vocês. Lembrando, mais uma vez, que ninguém aqui quer atacar a fé das pessoas, mas se existe uma história e a história contém na história, ou seja, as fontes e os fatos ocorridos podem ser comprovados através de documentos, a gente tem que trazer. E lembrando mais uma vez que a fonte do vídeo está durante o vídeo. Então, nada de me atacar ou me bater. Isso não vai levar a nada. Mas, lembrando aqui o que foi a aparição de Medjugorje. Em junho de 81, 6 crianças de uma vila em Medjugorje, na atual Bósnia e Herzegovina, alegaram ter visões e receber mensagens da Virgem Maria diariamente. Desde então, a aparição não teria mais parado de falar com as videntes, totalizando cerca de 70 mil mensagens. Ou seja, mesmo uma pessoa devota, fervorosa de Nossa Senhora de Medjugorje, que queira estudar essas visões ou aparições, vai ter bastante trabalho. Bom, e o parecer do Vaticano a respeito? Roma não nega nem afirma a veracidade das aparições até o presente momento, mas a história é muito mais enrolada do que isso e a gente vai te contar agora. Bom, em 75, quase todas as paróquias da Bósnia e Herzegovina eram controladas por religiosos franciscanos, até que, naquele ano, o Papa Paulo VI ordenou que parte dessas paróquias fossem entregues à administração do bispo local. Já em 81, 2 freios franciscanos se recusaram a obedecer o decreto, não querendo entregar a paróquia à diocese. Alguns meses depois, 6 crianças que haviam sido aconselhadas por esses religiosos começaram a relatar visões e mensagens de Nossa Senhora. Uma grande coincidência. Inicialmente, as videntes Ivanka e Mirjana disseram ao bispo que, no dia da primeira aparição, tinham ido àquele local isolado, a montanha de Križevac, para ouvir umas fitas, pois isso é mentira. Depois elas admitiram que tinham ido lá para fumar cigarros roubados dos seus pais. Isso está relatado pelo respeitado mariologista Padre Laurentin.
no livro Medjugorje Testament, que aliás ele mesmo é defensor dessas aparições. Já em 82, em janeiro, a vidente Vika disse que recebeu uma mensagem de Nossa Senhora defendendo os freis rebeldes e censurando o bispo. Os freis usaram essa suposta mensagem do céu como justificativa para sua desobediência. A coisa andou até 91, quando, após investigações, a Conferência Nacional dos Bispos da região confirmou o parecer anterior de que as aparições não podiam ser aprovadas. Foi por esse fator que o bispo foi acusado de estar sob a influência de Satanás. Ou seja, o bispo não confirmou a aparição, então ele automaticamente está com Satanás. Mas a coisa iria piorar. O bispo fora trocado. Os franciscanos do local lacraram a entrada da igreja em que viviam com tijolos e se recusaram a sair. A população, tomada de devoção pelos franciscanos, sequestrou o novo bispo, sendo que ele ainda foi espancado e despido da sua cruz peitoral e obrigado a entrar em um carro e levado a um local onde permaneceu por 10 horas como refém. De lá ele só saiu resgatado pelas tropas da ONU. A coisa ainda ficaria pior. Os freis foram acusados de heresia, manipulação de consciências e imoralidade sexual. Sobre essa acusação, a última, o caso foi o seguinte. Em 1976, o franciscano Tomislav Vlasic teria engravidado uma freira chamada Rufina, prometendo à amante que ambos se casariam se ela fosse embora para a Alemanha. Ela foi, ele se livrou do problema e nunca cumpriu a promessa. Sobre o próprio Vlasic, foi concluída em Roma uma investigação que o expulsou do estado clerical. Assim, ele não poderia mais atuar como padre. Seguindo o rolo, o próprio Papa Francisco foi, de certa forma, sarcástico com o tema das aparições, dizendo que, pessoalmente, preferia a Virgem Mãe do que a Virgem que é encarregada de uma agência dos Correios e que envia uma mensagem a cada dia. O próprio Vlasic fora excomungado e, apesar de proibido de exercer o ministério, continuou pregando e atuando como padre. Resumo: a Igreja reconhece Medjugorje como lugar de oração e conservação, mas proíbe que clérigos e videntes digam que se trata de um lugar de aparições da Mãe de Deus, pelo menos por enquanto.